Hoje vamos falar sobre a mensagem da cruz. Foi uma sugestão da nossa querida Adriana, e por isso ela é que vai começar a fala de hoje, né, Adri? Sim, eu começo assim. Boa noite a todos, boa noite, Marisa, Ayrton, a todos que me escutam aí do centro, os que estão também escutando online. E a sugestão do tema de hoje foi assim, foi até bastante legal, porque eu estava pensando em algumas ideias para futuros estudos que eu ia fazer, e daí eu, ouvindo uma música que eu gosto de escutar pela rádio de manhã, me veio essa intuição da mensagem da cruz. Aí, por que é importante falar um pouco dessa mensagem da cruz? Porque essa mensagem da cruz, ela é passada através dos tempos de várias formas. Tem várias maneiras de como ela chega aos nossos corações. E aí eu fiquei na reflexão, né, de como, através da nossa jornada, da nossa caminhada aqui na Terra, independente da escolha de escola espiritual que nós andamos, como que essa mensagem chega e como que a gente interpreta ela, como que a gente assimila, como que a gente vai crescendo, né? Porque a intuição mesmo é essa, é o nosso crescimento espiritual, o nosso caminhar. E através disso, eu achei tão interessante que no início, quando eu estava no backstage, a Marisa colocou aí a capa, né, da palestra do Humberto de domingo, né, que é Sedes Perfeito, e aí me veio mais essa confirmação de que a mensagem da cruz ela é tão importante, porque hoje, né, nós só teremos um dia a condição de sermos perfeitos, né, como o Humberto vai falar um pouco no domingo, porque um dia Jesus esteve aqui e ele deixou esse legado, ele deixou essa mensagem da cruz para nós. Porque a nossa condição hoje humana, né, de saber um pouco do amor que ele deixou do legado, foi somente através dele. Então, eu só queria dar essa introdução para falar um pouco, né, de o que significa, né, essa mensagem da cruz. Como que a gente compreende isso? E daí, eu lendo alguns livros que eu já li, algumas coisas que eu já tinha, aí eu falei, nossa, é interessante. Antes eu percebia, né, que através das escolas religiosas que eu frequentei, a mensagem da cruz que eu tinha era aquela coisa do amor, mas do amor de Deus pelo mundo, que enviou o seu único filho para ser crucificado e morto para a salvação dos nossos pecados. Era assim que eu compreendia essa mensagem. Não que esteja certo ou errado, porque, como eu disse, não tem essa colocação aqui, não é um julgamento e muito menos apontando o dedo para falar se está certo, é simplesmente como que nós assimilamos, como que ela é pregada e como que a gente assimila, porque tem uma diferença muito grande de como a gente passa a mensagem que é falado aqui e como que cada um de nós vai entender, como cada um vai receber essa mensagem. E refletindo através né, que aí vem através da caminhada, hoje eu vejo, nossa, é realmente um ato de amor, mas um ato de amor por quê? Porque mesmo Jesus sabendo de todas as nossas imperfeições, de todas as nossas fragilidades, né? Mesmo sabendo daquilo que nós somos capazes de fazer, ele falou com o pai, falando, não, olha, eu vou lá ensinar meus irmãos, eu vou lá ensinar para esse povo, né? Eu vou tentar ensinar para eles o que é o amor, né? O que é amar uns aos outros como eu vos amei. Então, e é uma história muito linda, porque ela começa com a promessa, né? Com a promessa como diz assim, né? do povo sofrido, de vir ali o Messias e libertar, né? De vir ali mudar tudo. E ele realmente veio mudar tudo, porque ele deu um outro sentido à palavra amor, ele deu um outro sentido à palavra caridade, ele deu um outro sentido à expressão dar a outra face, ele deu um outro sentido para quando ele andava com aquele povo que ninguém queria andar, falar, olha, é esse que eu quero, é você, imperfeitinho, do jeitinho que você é você mesmo que eu preciso. É para você mesmo que acha que você não é capaz, que você está aí na escória do mundo. É você que eu quero, porque é você que eu vou melhorar. E a minha luz vai andar dentro de você. E é isso que eu venho ensinar para vocês. E coroa, né, com a ressurreição, mostrando que ele venceu, que a morte não existe, né, que veio nos ensinar esse legado de falar, olha, não é assim do jeito que vocês pensam. Venham aprender comigo, que eu vou mostrar para vocês realmente
o que é que eu quis dizer com, né, eu venci a morte, né? Porque realmente ele veio me ensinar, porque ainda mais quando vence, né, a estudar na luz do Espiritismo, aí é que esse véu mesmo descortina, que essas camadas, né, as escamas dos olhos assim vão caindo, e a gente vai aos pouquinhos, né, se iluminando, entendendo e assimilando essa mensagem de uma forma diferente, cada um no seu tempo, porque de como a mensagem, de como essa mensagem ela é pregada através da Bíblia, através, né, de estudos que a gente faz, de textos, do legado que Chico deixou através das obras mediúnicas, né? E assim, é muito interessante. Então, eu só queria dar essa introdução e só uma pausa para vocês que estão escutando, né? Para a gente pensar como que você, né, entende essa mensagem da cruz. E aí depois a gente vai falar, vou falar rapidamente um pouquinho mais a respeito de cada uma, mas eu passo a palavra para o Humberto, para Ayrton, desculpa, gente, e Marisa, para dar continuidade aos nossos estudos. Eu continuo Marisa, mas Ayrton já foi para Humberto. Não, porque são todos autores, né? Assim, até fico intimidado, assim, né? O peso. Imagina. Não tem essa pretensão de ser igual ao Humberto, né? Não tenho nem o cabelo dele, nem a voz de locutor de AM dele, nem o conhecimento dele. Mas um dia eu chego lá. Boa noite a todos. Quando a Adriana nos passou, né, esse tema, imediatamente eu lembrei de uma passagem do Paulo Estevam, que, aliás, é o livro que eu adoro, talvez o número 1 de todos os livros dentro do Espiritismo, e dentro dessa mesma ideia que a Adriana colocou do significado da cruz, esse significado foi trazido por Paulo de Tarso, né? Paulo conta-nos Emmanuel, que estava lá em Roma, já no finalzinho da vida dele, né? Ele já estava preso, aguardando julgamento para Nero e tal, mas aí estava em prisão domiciliar. E aí ele resolve ir até uma sinagoga e começa a pregar para os hebreus, né, os judeus do seu tempo. Quando Paulo começava a falar, pelo conhecimento que ele tinha, todo mundo parava e ouvia. E aí, quando ele começava a falar de Jesus, todo mundo deixava de ouvi-lo e começava a criticá-lo, que é absurdo e tal, porque era muito difícil para os hebreus daquele tempo, para os judeus do tempo de Paulo. E como foi difícil para Paulo compreender o Messias, né, que eles esperavam, né, o ungido, o Cristo, sendo ele crucificado, né? E aí tem essa questão da cruz, né? Como que ele poderia ser? Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias como Davi. E aí vem um Jesus que não só não era um rei, e não era, que Davi também não era rei, ele tornou-se rei, né? Se tornou rei. Mas ele, Jesus não, ele era pobre e continuou pobre. Ele veio de uma região pobre e continuou mais pobre ainda. E ainda morreu na cruz, o que era um símbolo daquele tempo de os piores bandidos. Os piores bandidos morriam na cruz. Então, os judeus tinham uma dificuldade muito grande para aceitar o Messias, né, na figura de Jesus, por conta da cruz. Porque o significado da cruz, aliás, todas as religiões pré-cristãs tinham cruz, ou encruzilhada como símbolo, né? E que significava até, às vezes, bastante semelhante ao significado que nós temos hoje do cristianismo. Dos egípcios, por exemplo, e tal. Mas o fato é que eles tinham essa dificuldade. Aí começaram a discutir lá na sinagoga e Paulo já estava bem bravo já no finalzinho da jornada dele. Falou, sabe de uma coisa? Desisto de pregar para esses judeus. Eu não vou mais pregar para eles, não adianta, eu vou ficar só com os gentios, porque não dá. E aí, quando ele termina com aquela decepção dele, vai um velhinho, um ancião, chega para ele e fala assim, Paulo, não desista da sua jornada. Não desista da sua jornada. Isso motiva Paulo a escrever a carta aos hebreus, porque ele não ia fazer isso. Tanto que, teologicamente, muitos teólogos falam que a carta aos hebreus, primeiro que ela não é uma carta,
tá? Segundo, porque ela não é direcionada a ninguém, não é direcionada à igreja, como todas as outras cartas. Então, tecnicamente, ela não seria uma carta. Mas a gente pode chamar de carta. Porque todas elas tinham um direcionamento, né? A carta aos Coríntios era para a igreja de Coríntios, não era para os corintianos, né? Era a igreja. Mas a carta aos Hebreus, ela era uma explicação do cristianismo aos hebreus dentro da cultura judaica. Só que ela tem um estilo muito diferente de todas as outras. A escrita dela é muito diferente de todas as outras. Tanto que eles dizem, essa carta nem foi escrita por Paulo. Doce engano. Emmanuel nos revela que ela foi a única carta escrita unicamente por Paulo. Por isso que ela não segue o padrão. Porque as outras Paulo ditava. Tanto que a gente vê bem claro que ele está ditando, quando ele comete até erros, né? Quando ele manda a carta aos Filipenses, que ele fala assim, eu não fui padrinho de ninguém e tal, não sei o que. Na verdade, fui padrinho de fulano, ciclano e beltrano, mas é porque eles também me pediram. E depois também isso não quer dizer nada. Então, quem é, de fato, responsável é Jesus, é isso que ele queria dizer. Então, a gente vê que ele estava ditando, ele não estava escrevendo. Ninguém escreve assim, eu não sou padrinho de ninguém. Na verdade, eu sou padrinho. Ninguém escreve isso, ele estava ditando. Mas a carta aos Hebreus é a única que ele, de fato, escreve ela inteirinha. Demora semanas, como nos conta Emmanuel. E lá ele faz um paralelo muito importante com Abraão. Abraão, ele foi o primeiro patriarca do judaísmo, e quando ele tem uma vitória frente ao exército, ele faz uma oferenda. E ele faz uma oferenda a um sacerdote que chama-se Melquisedeque, tá? Melquisedeque. E Melquisedeque, ninguém sabe o que é, tem pouco conhecimento do que é esse sacerdote. Na cultura judaica, aquele que a gente não sabe muito é porque ele é de ordem superior. Aquilo que a gente, na nossa cultura, aquilo que a gente não sabe muito, na verdade, ele não existe, ou não aconteceu. Na cultura dos judeus, não. Aquilo que não se sabe muito, não se sabe porque é de esfera superior. E ele é um sumo sacerdote que sacrifica-se em si mesmo, porque o sumo sacerdote, só depois, muito tempo depois de Arão, é que começa a fazer o sacrifício. E quando Paulo faz esse comparativo para os hebreus entenderem, pode ser que não faça sentido nenhum para nós, mas ele fala assim, Cristo é um sacerdote superior como Melquisedeque, que ele se entregou em sacrifício na cruz. E no dia de Páscoa. Tanto que Paulo é que alcunha esse símbolo que a Adriana fala, lá na carta aos Hebreus, que é o Jesus que se sacrifica, o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus tem poder, esse significado, essas expressões que a gente ouve dentro de outras escolas religiosas, ela vem trazida por Paulo de Tarso, para explicar aos hebreus o símbolo da cruz. E que ele diz assim, a cruz que era tida como um objeto profano, a cruz que era tida como objeto de bandidos, né, passa a ter um significado, entre aspas, sacrossanto, né? Santo no sentido judaico, né, de separado, né? Então, de reservado, e passa a ter esse significado importantíssimo, e aí os primeiros cristãos, já perseguidos ali pelo Império Romano, utilizam do símbolo da cruz, utilizam desse símbolo para se identificar, né? E que passa a ter esse simbolismo. Por quê? Porque o ser humano, essencialmente, é simbólico. A gente precisa de símbolos e significados, porque muitas vezes os símbolos eles conseguem ter em si diversas características e significados que muitas vezes uma explicação não é suficiente. Então a cruz passa a ter esse significado de salvação, esse significado daquele que se sacrifica pela humanidade, é o significado daquele que se deu no dia de Páscoa como o Cordeiro de Deus. Esse símbolo, só para a gente entender do seu ponto de vista histórico, de onde que ele vem, esse símbolo. Que depois passa a ser deturpado, passa a ser de controle, passa a ser... E o Espiritismo, ele não tem símbolos, né, embora ele não condene nenhum tipo de símbolo, porque a gente pede para
entender racionalmente essa ideia. Mas isso não significa que você não possa usar um crucifixo. Não no centro espírita, porque não é do órgão. Mas se quiser também não tem problema nenhum. Só um parêntese antes da Marisa falar, Ayrton. Isso aí que você falou está em Hebreus 12:2. E ele fala, vou só resumir, que ele fala assim, que ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do Pai. Que é resumindo isso daí que você falou, né? Que ele suportou a vergonha e foi até o fim. Eu só queria fazer esse parêntese. Pode falar, Marisa, eu só queria fazer essa observação. Não, pode continuar. É que, só para então, já que você para a segunda parte. Fez essa parte importante, porque na cultura judaica, uma vez por ano, o sumo sacerdote vai à terceira parte do templo de Salomão, só uma vez por ano, e não é porque ele está indo lá porque ele merece ir lá, ele vai para fazer um sacrifício, e ele se sacrifica, corta um pedaço da mão, corta um pouco e doa o sangue. E o objetivo disso é simbólico, é para pedir perdão a toda a comunidade, né? Enquanto cada um individualmente está fazendo o seu sacrifício no primeiro parte do templo, né? O sumo sacerdote vai à terceira parte do templo, que é o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, supostamente, né? E sacrifica-se a si mesmo, doa o seu sangue em nome do povo. Então, Paulo faz esse comparativo. Então, se o sumo sacerdote faz o sacrifício em nome do povo, Jesus se sacrifica inteiramente em nome da população global. É esse o paralelo que ele faz, né? Adri. Então tá. Mas só para a gente entender isso que o Ayrton está falando, essa importância do significado da mensagem, é que com essa mensagem, né, de sacrifício, né, de salvação, aí a gente fica pensando, né? Mas salvação de quê? Dos pecados? Né? Aí a gente começa a parar, porque o que o Ayrton falou é muito importante. Através dos tempos, e a doutrina espírita nos ensina a raciocinar, porque se a gente parar para pensar, a questão, né, da salvação do pecado, de acolher, né, a humanidade toda, a terra toda, aí a gente fica pensando, ele fez o sacrifício, perdoou os nossos pecados, mas e aí? O que a gente faz com isso? A gente continua sendo da mesma maneira que a gente foi? Que, tipo assim, que é muito fácil, às vezes, a gente pensar, né? Não, Jesus já me perdoou, tipo assim, o preço está pago, eu não tenho que fazer mais nada, né? Aí fica aquela coisa assim, né? Aí você para raciocinar. Então, mas espera aí, então por que esse sacrifício? Né? A gente para, por que alguém se sacrificaria para o outro ficar ali? Não, tá beleza, tá tudo certo e não aconteceu nada. Só que não é bem assim, né? E essa mensagem da cruz, quando ela é pregada dessa maneira, quando ela não que esteja errado, gente, não é isso que eu tô querendo dizer. É porque, como a Ayrton disse, e tem aí a questão histórica de Constantino, da reforma da igreja, de como a Bíblia mesmo em si, ela foi montada, ela foi, né, colocada de uma maneira até para controlar, e a gente não vai entrar nesse assunto, que dá uma outra palestra, mas assim, é só um parênteses para a gente entender o seguinte, que quando a gente fala dessas mensagens, de como que chega até a gente, e da importância histórica disso, é para a gente entender o sacrifício de Jesus não como um sacrifício, né? Foi sacrifício porque para ele, como quando ele coloca aqui, como Paulo fala, né, de Hebreus, isso para ele não foi, na verdade, não foi um sacrifício, não foi uma coisa que para ele era impossível de fazer, foi para a gente ver. Eu acho que o sacrifício, a gente fica pensando, eu fiquei pensando assim, gente, Maria, né? A mãe dele sentada ali embaixo daquela cruz ali, vendo o filho dela, o filho amado dela, né, passar por tudo aquilo ali. Não seria também para ela assim um martírio, né? Para que mãe, né? Para quem que tá? Aí você fica pensando, e para os apóstolos também que estavam ali, que andaram com ele, ver aí o mestre que tinha ali a promessa, né, do Messias, de que ia vir, de que ia mudar tudo, ali sendo crucificado, falando, não, acabou tudo, e agora? Então, assim, tem várias maneiras de como a gente interpreta essa mensagem. E é muito poderoso isso. Por quê? Porque são ensinamentos,
são questões que nós temos que parar para pensar e raciocinar para a nossa vida. Porque o que era vergonha se tornou como é que é o nome da palavra que eu quero usar? Se tornou, ele venceu, vamos falar assim, né? A vergonha ela se tornou em triunfo. A morte se transformou em vida. E o choro se transformou em pranto. Por quê? Porque ele veio nos mostrar de que é possível, do que ele veio para fazer. Mas não teria como, não seria possível ele fazer essa trajetória toda. Por isso que eu acho bonita a importância da mensagem, porque não teria como ser de outra maneira, porque essa crucificação, igual tem versos da Bíblia, né, que fala que não, vocês, né, como diz aqui, em Pedro 2:24, que ele fala, né, que foram nós que matamos e pelas ataduras dele que nós somos curados. Quer dizer, quando a gente fala dessa entrega, o que a gente está querendo dizer? É que através do sacrifício dele que nós temos a condição de um dia, né, chegarmos, de ser essa ponte, né, da crucificação até a conquista dele, até ele conseguir consumar mesmo a mensagem que ele queria passar. Então, assim, muita, como é que fala? É muita reflexão que a gente tem que fazer a respeito disso. Então, eu deixo aí agora a Marisa e o Ayrton falar um pouquinho. Agora eu achei um gancho aí. Não, eu acho que eu vejo a morte na cruz, né? Porque a gente fica pensando nessa mensagem da crucificação, nessa mensagem da desencarnação de Jesus, porque nós espíritas sabemos que a morte não é vista como o desaparecimento do ser. Então, nascer e morrer são só dois meios, né? Um de chegar à encarnação e o outro de sair dela e voltar para o mundo espiritual. Porque nós somos, na realidade, espíritos em trânsito. Não viemos para ficar. Então, eu acho que a vinda de Jesus ao mundo e a saída dele ao mundo tem esses dois polos, né? De nascer numa manjedoura no meio de animais e de morrer na cruz no meio de ladrões. Então, o homem mais importante que a gente conheceu, né? Que conhece, que veio ao mundo se mostrar, olha, eu existo, não sou... porque Deus a gente fica ainda buscando nas coisas, na natureza, a gente não viu Deus em carne e osso. Mas Jesus foi visto em carne e osso, foi tocado, né? Visitou pessoas, esteve com as pessoas. Então, a gente sabe que foi uma pessoa que veio. E a gente sabe hoje que é a pessoa mais importante que nós temos gerindo este planeta é Jesus, né? Como governador dele. Então, ele nascer de uma forma muito simples, né? No meio de animais, e sair da vida assim, no meio de pessoas que causavam dano à sociedade, é simplesmente simbólico, é como quem diz assim, não importa como você chega ou como você sai, o que importa é o entre, a chegada e a saída, porque todos vão chegar e todos vão sair, não importa, né? Se é num lugar bacana, se é com pais maravilhosos, com famílias assim, se é com grandes oportunidades, se é com pouca doença, sem muita doença, mas o importante é o que você faz dessa temporada na encarnação, porque a encarnação é só uma temporada. O que existe de real em nós é o nosso espírito e nossa vida espiritual, que é para ela que voltamos. Então, ficou nascer e morrer uma coisa muito pesada, né? Tanto que quando alguém desencarna, quando nasce, a gente diz assim, tadinho, não teve nem oportunidade. Né? Mas a oportunidade foi aquele choque anímico ali com né, o mundo reencarnatório, e agora vai voltar para casa. Então, o nascer e morrer é isso, é um meio da gente chegar nascendo no mundo físico e de voltar para o mundo espiritual morrendo. É um meio de chegar e sair somente, o trânsito, né? Agora, o que a gente faz nesse meio termo aqui e do que leva de proveito para a nossa vida real é que são elas, né? Então, Jesus não teve... Que a gente assim, por quê, né? Um homem tão bacana, importante,
morrer ali daquele jeito. É para mostrar assim, não importa. Se você morre, às vezes você diz assim, por não ter uma morte tão ridícula, tá tão bem, tropeçou, caiu, morreu. Mas não é o jeito de sair, é o meio que houve-se para sair dali. Não tem que ter um meio maravilhoso, nem de nascer como chorando. Né? Quando não chora, dá umas palmadas para chorar. Porque o bom é chegar chorando. E morrer, né? Se puder morrer como um passarinho, como diz o outro, né? Dormindo, ou de badog, porque passarinho morre de badog. Dá uma badogada nele, ele cai. Mas a gente diz assim, morreu dormindo, morreu como um passarinho. Porque não sentiu dor, não sentiu o que estava, mas sentiu tudo, foi tudo certo, né? Eu acho que, para mim, né, aí entrando já depois dessa parte histórica, o grande significado da cruz é a cruz vazia. Eu acho que o que Cristo veio é a representação da cruz vazia, né? Não o sofrimento em si. O sofrimento teve um propósito, Jesus sabia do que ia acontecer, tem um paralelismo com a saída dos judeus do Egito, da escravidão do Egito, né? Sendo liberado pelo Cordeiro, por isso o Cordeiro de Deus, tem todo e esse paralelismo a gente tem que entender, porque todo o Velho Testamento ele é escrito assim, em arcos. Então você tem coisa que aconteceu lá em Gênesis e tem coisa no Apocalipse, que vai fechar esse arco. Então, tem várias coisas que são em arcos. E tem esse simbolismo da Páscoa dos judeus, que é a saída do Egito, né, a saída da escravidão do Mitzray, então, que é a escravidão, para ir em busca da terra prometida, né? Então tem esse símbolo da saída rápida e do Cordeiro alimentando aquela população que estava preparando a viagem, e tem o simbolismo disso, fechando esse arco, mas mais do que isso, é o terceiro dia, porque imagine o sofrimento de todos aqueles que encontraram Jesus durante a vida, quando ele morre na sexta-feira da paixão, né? Como se disse, foi uma sexta-feira, né? Na sexta-feira da paixão, quer dizer, aquela morte dele, cadê o Messias, né? Mas aí vem a cruz vazia no domingo de Páscoa, que é aquele símbolo maravilhoso que nos dá a certeza da imortalidade da alma. Quando você tem túmulo vazio, né? Mas que é representado pela cruz vazia, pela cruz sem o sofrimento, sem o corpo, é isso, é nos dar uma certeza absoluta da imortalidade, da vida eterna. Tanto que Jesus, ele aparece no terceiro dia, mas ele aparece pelo menos umas 40 vezes depois. Se a gente pegar no Atos dos Apóstolos, tem um monte de gente que vê Jesus, vários momentos, e que ele vem durante vários dias mostrando para a gente que não, a morte não existe. A morte, ela é um fenômeno temporário, de encerramento de ciclo, que também é em arco, né? Mas que depois tem um renascimento. Para nós espíritas, esse renascimento na vida espiritual, como uma oportunidade ou de continuar o processo evolutivo aqui em outro planeta, através da reencarnação. Mas ainda aqueles que não seguem a escola religiosa que a gente segue, também têm uma vida eterna. Ora, é a vida de Jesus, é a vida do reino que Jesus prometeu, independente de se crer na reencarnação ou não, Jesus promete uma vida fora dessa vida material. E esse, acho que é o grande símbolo, para mim, da cruz vazia. E pegando seu gancho, Ayrton, você disse uma coisa aqui que a cruz vazia realmente ela é um símbolo assim, até de alívio para mim, porque como eu fui católica há muitos anos, e toda vez que eu olhava para aquela cruz, né, porque o catolicismo ainda tem aquela imagem de Jesus ali crucificado, então toda vez que eu olhava para aquela cruz, eu via ali como como se fosse assim, um defeat, né? Como tipo assim, um Cristo vencido. Mas isso não estou falando que a igreja prega isso, não. Isso é como eu via, tá, gente? Isso é importante saber, isso é a minha percepção. Então, a minha percepção era essa. Eu olhava para aquela cruz, eu via aquele Cristo, mesmo todo poderoso, né? Igual ali vencido, né? Tipo assim, morto, né? Que ainda não tinha ainda, ele estava ali ainda. Então, quando eu deixei o catolicismo e fui para a escola evangélica,
e ali a cruz vazia, aquilo ali já me deu uma outra perspectiva. E ali, né, um outro entendimento, uma outra forma de falar, não, a gente sabe que ele não está ali, mas assim, não é pregada aquela imagem, né, do sofrimento, quer dizer, o sofrimento existiu, como a Ayrton disse, mas também veio, né, a ressurreição. E nesse mesmo sentido, o Ayrton falando aí agora, um dos maiores significados para mim também, que além do amor, que também tem que ver com o amor, que é o resgate. Por que eu vou falar em resgate? Porque eu vou falar de Judas. Porque uma das dificuldades que eu tinha enorme na época, né, quando a gente vai estudando a Bíblia, vai conhecendo o Evangelho, é a condenação de Judas. Ah, não, Judas traiu, Judas está lá queimando no fogo do inferno. Então, assim, gente, como assim? Porque eu não entendi, eu falei, como, né, que Deus como que orquestra uma coisa, anda e tal, e Jesus, né, se ele falou que ele não abandona ninguém, por quê? Né, traiu quantas, né, Pedro também não traiu, todo mundo abandonando, por que Judas ia ficar lá, né? Então, quando eu fiz a palestra de Judas, quando a gente vai estudando e saber que Judas foi resgatado, que ele, né, no momento que Jesus está, né, na crucificação, que Judas se enforca e Jesus manda resgatar ele, eu falei, esse é o Jesus que a gente conhece, não deixa, não abandona ninguém, não interessa, porque esse é o amor que ele vem dizer, para trazer para nós, que não interessa o que você faça, né? Esse que é o perdão. Eu acho que a questão do resgate e a cruz como ponte, o significado é esse. Por que como ponte? Porque às vezes nós pensamos que existe um abismo imenso entre nós e Deus, entre a gente e Jesus, ou entre a gente e a espiritualidade, e esse abismo ele não existe, ele é inexistente. E às vezes um lembrete para a gente entender que não existe essa distância é justamente a cruz. Para a cruz como o quê? Como referência, como resgate, como iluminação, não só como sacrifício, mas como vitória. Então, assim, eu acho que é uma das mensagens, porque isso também tem a ver com amor. Porque se Jesus não amasse tanto, por que ele faria isso, na verdade? Eles vêm nos mostrar, assim, um conceito, assim, que transcendente sobre o amor. Porque se a gente parar para pensar, é muito amor envolvido, né? O amor da mãe, dos apóstolos, dele conosco. Então, tipo assim, eu acho que é uma das coisas fortes também que fica para mim, essa questão do resgate. Agora eu passo a bola para a Marisa. E agora eu já estou aqui no meio, né? Não, estava lembrando, e aquela parte que ele disse, alguém quer seguir nas minhas pegadas, né? Renuncia a si mesmo, pegue a sua cruz e segue. Né? Então, a cruz como nós mesmos, com tudo que carregamos, tanto faz estarmos aqui como no mundo espiritual, a gente vai com toda a bagagem emocional, né? E espiritual, a gente vai e volta. Né? Então, essa é a nossa cruz. Mas a vazia mostra, não, olha, quando ele seguiu sem ela. Sem ela, porque o que ele levava com ele era o amor que tinha por nós e a certeza de que nós chegaríamos lá. Então, essa cruz que eu vejo Jesus lá, né? Eu era católica, a gente vê, né, crucificado lá, era como se a gente estivesse se vendo nas nossas dores, nas nossas dificuldades. A gente faz uma vida pesada, é uma vida a depender de quanto mais eu amadureço, mais eu sofro. E tem que ser ao contrário. E quanto mais eu amadureço, mais eu me compreendo e compreendo a vida. Não é as pessoas, a gente não dá jeito na vida de ninguém, a gente sabe que cada um dá na sua vida, né? Nem que a gente queira dar na do outro, não dá. Né? Então, por isso que eu digo assim, quando você não conseguir dar jeito na cruz do outro, só reze para que aquela pessoa consiga enxergar as pegadas, porque se conseguir, a cruz aí já alivia um bocado. Né? Ao invés de carregar cegamente, ele arrasta, ele vai vendo meios de carregar. Então, eu acho muito interessante essa coisa, tudo que envolve a cruz, dar essa visualização assim, né, de que a gente vem para a encarnação carregando ela, não carrega muito cedo, porque aí a família carrega enquanto a gente está engatinhando, mas depois que começa a andar e ir para a escola fazer acontecer, já começa
a pegar a sua mochila, né? E vai. E quando retorna, a gente tem vontade, né? Quando chega lá, de dizer assim, como é? Deixei tudo para trás, já estou novo em folha. Aí não, a cruz agora não é mais aquele madeiro pesado, mas está assim um metalzinho mais leve, então, né? Cada vez mais leve. É a ideia. Você falou do outro símbolo, quer dizer, quantos significados a gente viu para o mesmo símbolo. Eu me lembrei de uma passagem de Pedro com Paulo, né? Também narrada por Emmanuel, lá em Paulo e Estevão, que ele diz que estava lá no meio do conflito sobre a circuncisão, se os gentios podiam ou não entrar no cristianismo, e se eles entrassem, na época não se falava em cristianismo ainda, né? Cristianismo foi um termo que foi dado por Lucas, só Lucas depois que colocou, olha, vocês já estão muito diferentes do que é o judaísmo mesmo, por que vocês não se chamam cristãos ao invés de caminheiros? Então, eram caminheiros dentro de uma vertente do judaísmo. Então, tinha toda a discussão se poderia aceitar circuncisados ou não. E Pedro vai a Antioquia, se não me falha a memória, e na hora que ele está lá no meio da palestra pública, Paulo, de maneira muito deselegante, ao invés de fazer a palestra, ele vira para Pedro e fala, e aí, Pedro, fala agora na frente de todo mundo como é que você pensa. E aí dá aquela confusão, né, porque existia muitos gentios ali e também judeus convertidos ao, entre aspas, cristianismo nascente, né? E aí começa a confusão e que Pedro, então, no meio da confusão, de um lado, Paulo de Tarso, defendendo a não necessidade da circuncisão, de outro, Tiago Menor, defendendo a necessidade da circuncisão. E aí, ele, no meio daquele tumulto, Pedro tem a imagem da cruz, que aparece para ele uma cruz, e ele vê exatamente a cruz como sendo, de um lado, Tiago Menor fazendo a função dele, que tinha que fazer, porque se não fosse Tiago Menor, e a gente percebe isso só no finalzinho do Paulo Estevão, primeiro a gente fica com raiva do Tiago Menor, dele fazer um monte de coisa e tal contra Paulo de Tarso, e depois, lá no finalzinho, já vou dar o spoiler, mas também o livro tem 70 anos, se você não leu, azar o seu, né? E aí ele fala, olha, depois a gente compreende o porquê que Tiago Menor, e a importância do Tiago Menor, porque se não fosse ele, também o cristianismo nascente lá em Jerusalém não tinha se mantido. E nem necessariamente era o que ele acreditava, ele fazia o que precisava ser feito. Mas, de outro lado, Paulo de Tarso, em perfeito equilíbrio, também fazendo o que precisava ser feito, levando o cristianismo nascente aos gentios, aos filhos fora da casa de Israel, e no centro, né? Então, de um lado a cruz, Tiago Menor, do outro, Paulo de Tarso, e no centro ele via Jesus equilibrando aquela situação e apontando para cima, falando assim, olha, o cristianismo ele vai sobreviver, e naquele momento ele tem aquela grande luz e essa revelação em que ele levanta e fala, olha, Paulo está certo, tenho errado com vocês, errei com vocês, e a partir de agora não vou errar mais. Paulo, faça as orações. E aí, Paulo desconcentrado ali, né? Você, ó, vamos fazer o trabalho, nós estamos aqui para fazer a palestra, faça a tua palestra, já resolvido o problema. Então, veja como a cruz também simboliza o equilíbrio, né? O equilíbrio, muitas vezes, que a gente, ao tomar decisões, de medir, tanto que, de fato, se você pegar toda a balança antiga, ela lembra muito uma cruz, porque ela precisa estar com os braços, né? Perfeitos, né? O Ayrton, pegando essa deixa que você disse aí, a questão do equilíbrio, vem a questão também do foco, né? Porque quando a gente olha para essa cruz vazia como símbolo de como é que fala? De referência, né? Porque Jesus, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio a um pai senão por mim. Quando ele fala isso, é aquela questão, né? Se um dia nós vamos ter a condição de chegarmos a ser, né,
espíritos de luz, espíritos perfeitos, é porque um dia nós tivemos essa cruz para mirar nela. Não só a parte do sacrifício, não só a parte da entrega, mas o sentido de vencermos a nós mesmos, de vencermos as nossas próprias questões, né? De vencermos os nossos erros, porque quem não garante que se Jesus viesse hoje, né, no nosso tempo, se a gente não faria a mesma coisa com ele? Porque ainda somos capazes de muitas dessas coisas. Então, quando a gente, às vezes, quando estamos em certas discussões ou certas aflitos mesmo, de coisas da nossa vida, se a gente parar, né, ele, igual como Pedro fez, né, no caso dele, ele teve que ver a imagem da cruz, se mirar nela e lembrar o que realmente ela significa, porque a gente está falando aqui de tanto significado, então, tipo assim, da maneira que ela significa para você. Se na hora que a gente está nessa aflição, ou nesse conflito com nós mesmos, porque nós vivemos em conflitos, se a gente parar e pensar, olha, o que essa mensagem quer dizer para mim? E olhar para essa cruz, né, e ver ali Jesus como equilíbrio, como a Ayrton falou, eu acho que a gente já conseguiria lidar bem melhor com as nossas próprias questões, porque esse modelo, esse exemplo a ser seguido, ele só pode vir, né, de Jesus, porque ele foi o único capaz de nos trazer isso. Não é verdade? Está falhando um pouco a internet ou é impressão minha? Não, para nós não. Ah, tá, porque deu uma coisa que eu achei que tinha falhado. Carol que está perguntando aqui o símbolo da espada para baixo da cruz, se tem alguma coisa. Da espada para baixo? Ah, tá, então vamos lá. Esse uma espada, e quando você tem ali, né? Toda espada, ela tem uma parte, que é aquela aba, né? Que serve para você não cortar a mão, desde a época dos romanos. Mas na época dos Cavaleiros de São João, conhecidos vulgarmente como os Cavaleiros Templários, se fez em formato de cruz, que a gente vê em filme, mas aquilo ali é uma balela. Isso aparece muito tempo depois. As cruzes, se você pegar as espadas romanas, por exemplo, elas tinham também aonde que para você não escapar, né, na mão, né, que dá o suporte. Como uma faca também tem, né, para você não escapar a mão e cortar na lâmina, né? Mas ele não era em formato de cruz. Só que me lembro com os Cavaleiros Templários é que se fazia. Os Cavaleiros Templários eram uma ordem religiosa, né? Os Cavaleiros de São João, que foram nomeados na Idade Média para fazer e patrocinar a primeira cruzada, todas as outras cruzadas também, mas a primeira cruzada foi a única que teve sucesso na reconquista de Jerusalém contra Saladino, né? E eles tinham, de fato, aquela cruz invertida, né? A espada era em formato de cruz, porque como era uma ordem religiosa, eles eram tidos como monges, então, de fato, eles viravam a espada no meio da batalha e rezavam como se fosse uma cruz, tá? A espada tinha esse formato de cruz por essa razão. Depois acabou adotando esse formato, mas esse formato não é comum, tem arredondado e tal, mas adotou-se com uma questão de estilo de espada, mas começa-se, acho que antes disso não tinha, com os Cavaleiros de São João, né? E depois, Jacques de Molay, que era o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários, foi morto e preso, né, numa sexta-feira 13, e aí passou a ser, metaforicamente, a sexta-feira 13, que todo mundo conhece, como o dia de agouro e tudo mais, por causa disso. Alguma curiosidade? Então, só passando aqui para as conclusões finais, eu só queria fechar dizendo assim que todos esses significados que essa mensagem da cruz ela pode trazer para nós, eu acho que o que fica também no meu coração é o símbolo, né, de Jesus com os braços abertos, porque foi assim como ele veio ao mundo de uma forma tão simples, né? De uma forma tão simbólica, que foi ali no meio de Jesus, quando uma Marisa falou, e ele, na saída dele, ele saiu com os braços, mesmo que crucificado, né, que não era o ideal, mas ele está ali com os braços abertos, né? Quer dizer,
até ali, ele está nos acolhendo, né, e mantendo a promessa que ele faz, de que ele nunca nos deixa só, porque ele está, né, em nós, está conosco, né, 24/7. Então, assim, esse símbolo dos braços abertos, né, desse Cristo que vem com esse amor, com essa história tão linda, né, para a humanidade, que veio nos abraçar, que veio nos acolher, que veio nos dizer, venha, que como você esteja, esse é o meu legado, esse é o meu amor, essa é a minha mensagem, né, e eu venci, né, e eu estou pronto para caminhar com você quando você precisar, a hora que você precisar. Eu acho que isso, para mim, fica assim, eu acho que são coisas que, mesmo que sejam meio romantizadas, mesmo que sejam uma coisa assim, conclusões nossas mesmo, de como a gente percebe, eu acho que é o que fortalece a nossa fé. É saber que nós temos, sim, um irmão, né, mais velho, tão amoroso, tão poderoso, tão, né, o must, né, tão tudo, que ele, sim, ele nos recebe sempre com os braços abertos. Então, essa mensagem da cruz, para mim, é o puro amor, né? O puro amor do sacrifício, da entrega, e o mais importante, né, nos mostrando que, carregando a nossa cruz, significa assim, carregando as nossas próprias vicissitudes, vencendo os nossos próprios erros, burilando, né, a nossa própria personalidade. Mas então é isso que eu queria dividir com vocês. Agora eu deixo com Ayrton e Marisa. Não, eu também, nas minhas considerações finais, eu acho, sim, que essa fala de Jesus na cruz, né, de Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, é aquela certeza, assim, de realmente ter alguém que é nosso advogado de defesa, né? Seja onde a gente for e faça o que a gente fizer, né? Tem esse irmão, como você falou, um irmão mais velho, um irmão poderoso, um pistolão maravilhoso, que intercede por nós a todos os momentos, mas que também espera de nós já essa consciência sendo elaborada de que a gente precisa ainda, né, já dizer, será que a gente continua sem saber o que faz? Será que já temos ideia, com tudo que ele deixou, com todo esse legado espiritual que chega às nossas mãos? Será que ainda somos aqueles cegos, né, em tiroteio e engateando, fazendo bobagens iguais às crianças? Não? Ou será que estamos, pouco a pouco, assimilando alguma coisa para que na próxima encarnação cheguemos aqui, né, com mais segurança, e dessa vez, quando chegarmos na casa espiritual, de volta a casa, chegar com menos vergonha do que das outras vezes, né? Já fiz um bocado de besteira, mas pelo menos tentei. Né? Essa coisa de saber, uma vez que sabe, o bom da gente ser espírito é isso. Porque quando a gente chegar no mundo espiritual, não tem como a gente dizer, eu não sabia, não. Tá registrado o que a gente sabia. Né? Muitas coisas a gente repetiu erros porque realmente quis. Né? Feito criança teimosa, ou então embirrento, ou então com vontade de sofrer, com vontade de ser coitadinho ainda. A gente ainda tem essas coisinhas em nós. Não quero crescer, não, quero continuar, né? Mas cada vez que a gente volta para a pátria espiritual, depois de uma encarnação, a gente volta e bate conosco mesmo, lá com todo o potencial que poderíamos ter usado e não usamos. Puxa, eu poderia ter feito assim, eu poderia não ter passado isso. Aí, quando a gente faz esse balanço, a gente volta na próxima encarnação querendo botar para quebrar. E, às vezes, não bota muito, não, mas não tem problema. Pelo menos a gente sabe que pode. Isso é que é o mais importante. Saber que pode, né? Agora, finaliza aí, senhor. Professor. Eu fiquei pensando muito sobre a imagem da cruz, né? Porque... e por que a cruz tomou esse patamar muito grande, né? A gente tem que lembrar que na época de
de Jesus e, posteriormente, não se tinha uma imagem de Jesus. Qual era a imagem? Essa imagem de Jesus que a gente tem hoje é uma imagem montada, né? Uma imagem criada na Idade Média. Pode ser que seja parecida com ele, pode ser que não. Alguns historiadores acreditam que ele era mais moreno de pele do que Chico diz que viu Jesus, mas não revelou como ele era, né? Não falou quando ele estava psicografando o próprio Paulo Estevão, que ele teve acesso às imagens de Paulo. Então, ele viu quando Paulo apareceu para Jesus, como se fosse um cinema 4D que ele sentia, ele via, ele participava daquela cena como espectador, né? Mas a gente não tem essa imagem. Então, a forma mais fácil de você lembrar de Jesus era fazer a cruz. Porque se não tinha a imagem, você criava a cruz. Por isso que se fez, não tinha fresco. Não que não se tivessem desenhos naquele tempo, mas você tinha em Roma, era muito mais caro, era muito mais, não era para todo mundo, não era acessível, né? Então você fazia facilmente. Eu acho que isso que a gente não pode perder, independente da gente ter a cruz como símbolo ou não, a gente não pode perder que ela representa a imagem de Jesus, né? Essa imagem de Jesus que tem que nos acompanhar por todos os momentos da nossa vida. Nos momentos em que a gente vai tomar decisões, por que não melhor socorrer a Jesus? Né? A cruz, né? Aquela imagem, olha, o que eu vou fazer agora? Pega o crucifixo, simbolicamente falando, né? E é isso. Eu acho que a gente não pode perder o norte no sentido de que essa cruz, ela representa a imagem de Jesus e, mais do que representar a imagem de Jesus, representa as ações de Jesus no dia a dia, como nós devemos nos comportar. Eu acho que é isso. Se ela vai ter outros símbolos, outros significados, maiores ou menores, é individual, mas ela não pode perder o principal símbolo, que é a imagem de Jesus. Isso aí. Pergunte. Sobre a cruz, ela me remete ao texto, né? Para Os católicos. E o Espiritismo, ele ensina alguma coisa sobre esse texto, porque, assim, me parece, eu também eu vim da escola católica, então me parece que a figura do texto era mais forte, de maior aproximação, assim, quando você quer fazer aquela oração mais forte, você usa o texto, né? O Espiritismo, a doutrina espírita, ela fala alguma coisa, ela consegue ensinar para a gente alguma coisa sobre o texto propriamente dito, porque é aquela corda que se fecha com a cruz, né? Tem algum significado para isso ou eu viajei? Tá, vamos lá. Primeiro que o terço, ele não é o símbolo. O símbolo é o rosário. O rosário são 3 terços. Por isso que ele chama-se terço. É um terço. Um terço do rosário, né? Então, o símbolo é o rosário dentro do catolicismo propriamente dito, que era a forma de você entrar em contato para aqueles que tinham profundamente a fé, mas para a grande maioria, sem hipocrisia nenhuma, era a forma de você pagar a penitência. Penitência que muitas vezes não se tinha, de fato, aquele sentimento. É mesmo, o próprio rosário, ele remete a situações de pagamento de penitência, que atualmente está na moda, mas existiam vários, que é o tal do Caminho de Santiago de Compostela. Aquilo que hoje é feito de ponto turístico, aquilo ali era para os grandes pagãos e grandes deturpadores daquela fé, né? Pessoas que cometiam diversas coisas que eram consideradas erradas pela igreja, saíam dos Caminhos de Santiago de Compostela sendo humilhados, tá? Não era ovacionados, sendo humilhados. Eles tinham que pegar aqueles carimbos lá, senão recebiam uma punição muito severa. Mas esse era um deles. Mas o Espiritismo, ele fala muito sobre uma coisa chamada oração, sobre como você fazer uma oração. Aliás, Kardec gasta no Evangelho segundo o Espiritismo o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para as preces, né?
e comenta muito sobre isso, sobre a prece sincera, a prece de coração, de que mais vale uma prece sincera do que o rosário todo. E o Kardec fala praticamente com essas palavras, né? É claro que se você rezar com fé o rosário todo, como muitas pessoas o fazem, não tem problema nenhum. A crítica não é ao rosário. A crítica é a falta de fé na oração. Então, mais vale uma grande oração do que de coração, ainda que ela seja: obrigado, Pai, por me livrar desse acidente. Pronto, essa é a oração que muitas vezes pode valer muito mais do que você ficar rezando o dia inteiro e tal, sem... Ou como se fazia Kardec, da fala de pagar alguém para rezar antes. Isso é muito comum, preces, né? Pagas. Preces pagas. Kardec fala sobre isso, né? Você paga um monte de gente para rezar por você, né? Então, assim, a prece, e aí sim o Espiritismo fala, e aí acho que vale a pena a gente falar, a prece é a comunhão direta com Deus. Todas as preces sinceras serão atendidas, mais cedo ou mais tarde. E talvez não do jeito que a gente pede. Mas se Deus sabe, aí vale uma pergunta interessante, mas se Deus sabe o que a gente precisa, por que a gente precisa pedir, né? Porque demonstra humildade, demonstra desejo, que a gente realmente quer aquilo. Né? O reconhecimento do que precisa. Então, eu acho que sim. O Espiritismo fala muito sobre prece, não exatamente sobre o símbolo, mas sobre a prece. Não, eu só queria sugerir, não sei quem perguntou a respeito disso, eu acho que leia o Boa Nova, o último capítulo do Boa Nova, que fala de Maria, que eu acho que o catolicismo, quando fala do rosário, é aquela coisa, né, das Ave Marias, porque é aquela conexão da Mãe Santíssima com Jesus ali, né? Eu acho que o texto, aquela coisa toda. Então, lendo o Boa Nova, capítulo 30, que fala sobre Maria, eu acho que dá um entendimento dessa questão de como que Maria chega perto, né? Eu acho que a fé católica, ela tem muita questão da oração, do texto, né? Aquela questão de Maria. Eu acho que o Boa Nova, capítulo 30, eu sugiro, eu não sei quem perguntou, mas se você ler, aí você acha que vai ter um entendimento maior, um esclarecimento da questão da oração, da fé, de como que ela representa isso para a gente. Eu acho que é bem legal. E a oração não é o terço e o rosário não é só para Maria, tem são 10 Pai Nossos e uma Ave Maria, 10 Pai Nossos. Mas fica tão automático quando você aprende pelo terço que você nem pensa, aquilo já sai, né? Assim, as pessoas que acreditam faz aquilo automaticamente. E o bom da prece, seja ela como for longa, não longa, com suas palavras, com as palavras do Pai Nosso, elas precisam ser sentidas a cada vez que você reza. Porque se ela vira uma coisa que você fala e não se ouve, é melhor não fazer. Ou você está projetando ela na sua mente, mas se perdeu no meio do caminho, já não sabe se está no meio da prece, se está no fim, é melhor não fazer. É melhor dizer: Senhor, me entrego aqui essa noite, cuida de mim, diz qualquer coisa, né? Mas saber assim que quando você acorda e quando você dorme, são 2 momentos de nascer e morrer, né? É aquele meio da gente ir para o mundo espiritual ao dormir e voltar pela manhã para encarar o mundo físico. Então, quando vai para o mundo espiritual, se entregue ao espiritual. Peça aos espíritos que lhe conduzam lá no mundo espiritual para que você aprenda coisas, seja esclarecido de alguma coisa. E quando voltar, agradecer pela noite dormida e pelos esclarecimentos e que você possa colocar em prática aquilo que está no seu subconsciente, que está no seu espírito. Então, a prece é essa, basicamente. Né? Mas, às vezes, eu mesmo gosto, adoro o Pai Nosso. Né? Eu acho, para mim, quando eu rezo o Pai Nosso, cada palavra, sabe, me enche, mas isso desde da Igreja Católica, quando eu era católica. Eu tinha umas preces, assim, quando eu fui para a Igreja Messiânica, passei uns meses lá, a prece em japonês, não sabia uma palavra, Takamahara Niku, mas nunca mais me esqueci. Mas não fico rezando, porque também não entendo o que é que
Significa? O que significa, eu achava bonito aquele ritmo, né? Alguma coisa em japonês. Não é só arroz que eu gosto, não. Também já sei falar alguma coisa em japonês. Nasci no Japão, no bairro, na Bahia, né, que se chama, em Salvador, que se chama Japão. Desde criança, adoro arroz puro, comi arroz purinho. E ainda aprendi esse negócio em japonês. Deve ser alguma encarnação lá com Ricardo e Lina. Lá